Amada igreja, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, todos que estão reunidos neste santuário, como também a você que está em casa, acompanhando esses ensinos desta aula inaugural. Nós ouvimos agora a primeira parte. Muito importante seguir essas orientações, ter uma visão geral do livro, do autor humano, do profeta, das partes do livro, da linguagem do livro, dos gêneros literários. Isso ajuda muito no estudo de cada lição, na interpretação do texto. Isso é muito importante. Eu quero, meus irmãos, aqui nós temos, dando sequência e continuidade, aqui é importante localizar os fatos no tempo. Então, ali nós temos 722 a.C., o que significa? O ano da destruição de Samaria, o ano em que os assírios levaram em cativeiro as 10 tribos do norte. Muito bem. E Judá não aprendeu a lição. Jerusalém não aprendeu a lição. Cerca de 130 anos depois, chegou a vez de Judá, chegou a vez de Jerusalém. E no meio tem ali a data 627 a.C., que é o ano do início do chamado de Jeremias. Ele fala do 17º ano do reinado de Josias. Jeremias iniciou seu ministério. Está lá na introdução do livro do profeta Jeremias. Então, veja que Jeremias começou bem antes de Ezequiel. Ezequiel iniciou no ano 593. Está ali a primeira visão de Ezequiel. Que Ezequiel, ele menciona 13 registros, datas, dia, mês e ano. Tá? Como Daniel falou, não sabemos qual o critério, por que ele fez isso, mas é possível que tenha causado um impacto muito grande essas visões, essas revelações, para mencionar assim, datas precisas. Nenhum profeta fez isso, exceto Ageu. Como Ageu é um livro curto, apenas 3 capítulos, tem capítulo em Ezequiel que ele sozinho já é maior do que o livro todo de Ageu. E Ageu recebeu 4 mensagens num período curto de 3 meses, e Ageu menciona dia, mês e ano. Somente ele, mas nenhum outro profeta. Jeremias cita de vez em quando uma data, mas não de quando recebeu esses oráculos, nem todas as datas ele mencionou. E aqui é bom quando você lê, porque essas datas, elas não foram colocadas, esses oráculos, eles não foram escritos na sequência cronológica, numa sequência linear, a maneira como ele recebeu essas mensagens. Não sabemos qual critério o profeta usou, e nem se sabe se foi mesmo o próprio Ezequiel, porque às vezes ele escreveu os oráculos, as visões, as mensagens, mas outro pode ter organizado e ter publicado. Naquela época já existia editora, não da maneira como nós temos hoje a CPAD, mas já tinha a editora no padrão dele, tinha revisores que eram também inspirados por Deus, os soferim, né? O sofer era o secretário, era o escriba. Era diferente dos maçoretas. Os maçoretas eram escribas, mas que não podiam mais mexer no texto. A partir da conclusão do cânon sagrado, então eles não mexiam mais, eles compilavam. Se tinha alguma coisa que eles não entendiam, ele colocava na margem, passava para frente, mas não mexia. O texto se tornou imexível quando o cânon foi definido. Isso por volta do ano 130 a.C. Estou falando do Antigo Testamento. Por volta do ano 130, 140 a.C., o texto já ninguém mexia. Se tornou imexível, como disse Flávio Joséfo.
na sua obra contra Ápio. Muito bem. Então, mas os escribas, os chamados soferim, eles estavam autorizados, eram igualmente inspirados, e eles compilavam, e às vezes colocavam ali uma glosa aqui, uma frase ali, uns ajustes para que aquela geração compreendesse o texto, mas estavam inspirados também, inspirados por Deus. Então, é possível, no caso de Ezequiel, Jeremias, muitos expoentes do Antigo Testamento acreditam que Baruque fez esse trabalho, pegou todos aqueles escritos de Jeremias durante um período de mais de 30 anos e organizou. O critério nós não sabemos, mas Ezequiel, muitos acreditam que foi o próprio Ezequiel que depois organizou as revelações que ele recebeu, mas não sabemos o critério. Agora você vê que no slide seguinte, você vai ver ali uma lista que eu coloquei, está no livro. Quem tem o livro, e quem vai receber daqui a pouco, nós vamos sortear, nós vamos aqui dar o autógrafo. Então você vê que no início, na introdução, eu coloquei ali as 13 vezes em que ele menciona. Você vê, o primeiro está no capítulo 1, versículos 1 e 2. Ele menciona ali a data que corresponde a 31 de julho de 593 a.C. E essa data se refere ao quê? O que ele diz aqui, eu vou ler, não vou ler toda a tabela, senão nem vou terminar hoje, né? Temos pouco tempo, mas só como uma amostra. Ele diz aqui, olha, no versículo 2, no 5º dia do referido mês, vamos colocar no primeiro, né? No 30º ano, no 5º dia do 4º mês, estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, os céus se abriram e eu tive visões de Deus. E no 5º dia do referido mês, que mês que é? Está dizendo que é o 4º mês, que é o mês que nós vimos ali, de Tamuz. Durante o trimestre vocês vão saber mais sobre Tamuz. Muito bem. Então, aí diz aqui, do referido mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim. Então, o 5º ano do cativeiro do rei Joaquim. Joaquim só reinou 3 meses e 10 dias. Sabe? Foi levado para a Babilônia, morreu no cativeiro. E o rei Nabucodonosor colocou Zedequias, seu irmão, como rei em seu lugar. Tá? Agora veja, meus irmãos, é importante entender isso, porque hoje um irmão me telefonou porque estava perguntando se não foram 4 levas de judeus de Jerusalém para a Babilônia. Eu falei, não, foram 3. Porque no ano 605, quando Nabucodonosor domina a região, porque o império babilônico, o império dos caldeus, foi praticamente Nabucodonosor II que fundou isso. Quando? Porque houve um chamado que hoje nós chamamos de vácuo de poder. A Síria se desfez, fracassou, nem precisou de derramamento de sangue. O império ruiu por si mesmo. E aí surge quem? O Egito, Faraó Neco, na época. E agora a Babilônia. Então, essas 2 potências da época estavam disputando esse vácuo de poder que existia, poder militar. E em Carquemis, no norte da Síria, ali travou-se essa batalha. Ela está mencionada em Jeremias, no capítulo 46, versículo 2. E Faraó Neco foi derrotado. Aí o que acontece? Até então, Judá estava sob o domínio do Egito. Mas por quê? Vocês lembram daquela passagem que mostra que Faraó Neco estava indo do Egito para a Síria, para a guerra contra Nabucodonosor.
E a passagem era o Vale de Megido, era o caminho, e ele pediu permissão para atravessar o vale, para atravessar pela terra de Israel, e Josias não permitiu, e aí travou-se uma batalha, e Josias foi nessa batalha contra Faraó Neco, e o que acontece? Josias morreu. Até Jeremias compôs uma lamentação, está lá no livro das Crônicas. E o que acontece? Aí Judá passou a ser possessão do Egito. Aí Judá perdeu a sua autonomia política. Deixou de ser uma nação soberana, uma nação autônoma. Perdeu, passou agora a prestar conta a Faraó Neco. Aí Neco mudou, colocou Eliaquim no trono. E o que acontece? E foi para a batalha contra Nabucodonosor, só que ele foi derrotado. Aí o que acontece? Quem passou a dominar? Aí o poderio econômico, político, militar, passou para a Babilônia. Aí ele foi a Jerusalém e colocou Jeoiaquim como rei. Agora é um rei que prestava conta, não era mais soberano. Tinha limitações. Agora prestava conta e pagava imposto a Nabucodonosor. Mas não há registro, se você ler capítulo 24 de 2 Reis e o capítulo 36 de 2 Crônicas, o relato de Crônicas ele é mais sucinto, ele é resumido. O do livro dos Reis é um pouco mais extenso. Então, ali você vê que não há menção, não há registro de Nabucodonosor ter levado judeus, os filhos de Judá, para o cativeiro. E nem precisava, por quê? Porque se Jeoiaquim se rendeu e aceitou pacificamente ser submisso à Babilônia, não havia necessidade de Nabucodonosor levar ninguém para a Babilônia. Só que Jeoiaquim se rebelou. E lá no livro de Reis, 2 Reis, capítulo 24, conta isso. Mas parece que houve uma reconciliação que não há registro. O livro dos Reis e o das Crônicas silencia quanto a isso. Mas o que acontece? Quando Jeoiaquim morreu, o seu filho assumiu o trono como rei, Joaquim. Só que Joaquim se rebelou muito rapidamente. Joaquim reinou só 3 meses e 10 dias. Aí sim, Nabucodonosor, suas tropas, seu exército estiveram lá em Jerusalém e levou Joaquim, a rainha mãe, a rainha, os seus súditos, os seus filhos, os profissionais liberais, as pessoas influentes, os formadores de opinião, a nata da sociedade. Ele levou, e aí Daniel foi junto, Ezequiel também foi junto. Essa é a primeira leva. Então, no capítulo 52 do profeta Jeremias, ele descreve as 3 levas de judeus para a Babilônia. E não somente isso, ele menciona os números, quantas pessoas foram deportadas. Foram 3 deportações, só que a terceira não consta nos relatos dos reis e das crônicas. No livro das crônicas, no livro dos reis, menciona só duas. A de 598 e a de 587, quando a cidade de Jerusalém foi destruída. Mas a de 582 não está registrado no livro dos reis, mas Jeremias registrou, está no capítulo 52. Então é bom que todos vocês, professores, saibam disso, porque alguém pode questionar. Ainda hoje eu estava vendo uma nota de rodapé daquela Bíblia arqueológica, e ela diz o seguinte, que no ano 598, quando Nabucodonosor levou o rei Joaquim e toda a corte para a Babilônia, e os deportados, os profissionais liberais e todo esse pessoal que eu já mencionei, aí diz, e Daniel já estava lá. Tá?
Eu pensava assim também. Eu escrevi um livro faz 30 anos. 30 anos que eu escrevi um livro sobre a testemunha de Jeová. E é o volume 2. E ali eu menciono isso também. Mas 30 anos analisando e revendo, não é isso. Não é isso. Então não podemos confundir o início do cativeiro com as levas. O cativeiro começou, sim. Eu não diria nem 605. 605 começou o cativeiro babilônico. Mas Judá já estava nas mãos do Egito, de Faraó Neco. E foi pouco tempo, mas já antes de passar para a Babilônia, o reino de Judá já tinha caído. Judá já tinha perdido a sua autonomia. Então, Ezequiel, quando ele fala, olha, o 5º ano de Joaquim está escrito aqui. Se é 598 que Joaquim foi levado para a Babilônia, 5 anos depois está ali, 593. Tá? Então está ali, foi o dia 5 de Tamuz. Tamuz é o 4º mês do calendário religioso de Israel, que corresponde a 31 de julho de 593, é o ano do início do ministério de Ezequiel. E quando termina? Então passa essa tela, por favor. Passa essa tela. Põe ali na 12ª data. 12ª data. Pode passar a tela, que eu não vou... 12ª, está ali, ó. Está em 33, versículo, não é ainda, é a 11ª. Deixa eu ver aqui. É 27, volta um pouco, volta a outra tela. Volta a outra tela. Isso, vamos ver aí. Isso. Está aqui, olha, 29, Ezequiel, capítulo 29, versículo 17. Tá? Não está, porque o nosso trimestre, preste atenção, nós estamos estudando 13 lições de um livro que contém 48 capítulos. Tá? Então, o comentário desse trimestre são 13 temas. 13 temas. E esses temas são estudados em 16 capítulos. Por quê? Porque na lição 4, quando estudamos a retirada da glória de Deus do templo, e ali é uma sequência em 4 etapas, e aquilo está registrado no capítulo 10, no capítulo 11 e no capítulo 12. Tá? Então, na lição, não dá para a gente colocar esses 3 capítulos, a gente pegou alguns versículos chaves desses 3 capítulos. Né? E a outra passagem é a invasão de Gog, que são 2 capítulos, capítulos 38 e o capítulo 39, Gog e Magog, que descreve a derrocada deles. Muito bem. Então, e isso aí é estudado na lição 9. Tá? Então, são 2 capítulos em uma lição. E 3 capítulos em uma lição. Então, são 13 lições, ou seja, 13 lições, 13 temas em 16 capítulos. Muito bem. Só que, como a Daniela já explicou aqui, o livro está dividido em 3 partes. A primeira parte, capítulo 1 ao capítulo 24, que descreve predomina censuras e castigos e rebelião do povo, a justiça de Deus, até o capítulo 24. Do capítulo 25 ao capítulo 32, então, esse trecho nós não vamos estudar nesse trimestre, que trata das nações vizinhas de Israel, a ira de Deus, o anúncio da ira de Deus, da justiça de Deus sobre os egípcios, sobre os fenícios, Tiro, Sidom, Filístia, a terra dos filisteus, as nações vizinhas de Israel, a sentença contra essas nações, elas estão registradas no capítulo 25 ao capítulo 33. E a terceira parte é a parte da esperança. Parte da esperança. Aí já vem
as promessas de Deus, as promessas para os últimos dias, para um tempo distante. Muito bem. Aí o que acontece? Agora, pela data, você vê que no capítulo 29 e o versículo 17, olha o que diz aqui a palavra profética. Capítulo 29 e o versículo 17. Se alguém achou antes de mim, pode ler, porque essa página não está falando. Ah, está aqui, 29, 17. Olha, no 27º ano, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, a palavra do Senhor veio a mim. Então, no 27º ano, 27º ano, essa aqui é a data da última revelação que Ezequiel recebeu, né? Foi a última data. Mas se você ver mais para frente, porque volta a tabela lá, por favor, em vez de a tabela, aqui na sequência do livro, parece que está aí no 7, né? O 7. Então você vê que depois disso, ele recebeu mais seis revelações. 6 vezes os oráculos divinos lhe foram entregues, tá? Então você vê que ele não registrou na ordem cronológica, tá certo? Não registrou na ordem cronológica. Então, é importante que o professor saiba identificar isso, porque muitas vezes a gente pensa que a ordem dos fatos segue a sequência cronológica, sequência linear, que é muito comum no Ocidente, mas os antigos não pensam assim. Isso se chama pensamento circular. Eles estão pensando nos fatos e não de quando isso aconteceu. Mas aqui o importante é o assunto. Então, quem organizou esses oráculos, ele organizou seguindo assuntos. Primeira parte, os juízos. Segunda parte, as nações vizinhas. Terceira parte, a esperança de Israel. Então, é muito importante que os professores entendam isso. Então, vamos para frente. Pode passar. Muito bem. Agora, objetivo do livro de Ezequiel. Apontar a profanação de Israel contra Deus, o Deus Javé, o que justificava o exílio e a destruição do templo de Jerusalém. Muito importante. Você entra na sala de aula para comentar uma lição das 13 lições, saber que o objetivo do livro é esse. O outro objetivo, a palavra-chave do livro, responsabilização, santificação e confiança em Deus. São essas 3 palavras-chave: a responsabilidade, a santidade e a confiabilidade em Deus. Então, isso, em todo o texto que você lê, nas linguagens, nas profecias, nas poesias, está por trás estes 3 pontos. Muito bem, outro. Aqui, Ezequiel 8, 17 e 18. Você está vendo, filho do homem, será que é pouca coisa para a casa de Judá o fato de fazerem as abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência, a terra se torne a irritar-me? Eis que eles chegam o ramo do seu nariz, por isso também eu os tratarei com furor, os meus olhos não terão piedade, e eu não os pouparei, ainda que gritem aos meus ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. Agora é importante entender isso, que a ira de Deus, os juízos de Deus sempre vem acompanhado de uma promessa de restauração. Só que nesse caso aqui, essa restauração é escatológica, é para muito tempo. Tá? Mas o que mostra essa passagem, os 2 pontos básicos, as abominações e a violência, tá? Que predominava em Israel. Ali está falando a casa de Judá, porque Israel já estava no exílio
mas a palavra profética muitas vezes engloba os dois, que eram duas nações, dois países, vamos assim dizer, mas de um mesmo povo, descendente de Israel. Era o povo de Israel, que depois da morte de Salomão, o reino foi dividido em dois, mas era o mesmo povo. Ok? Pode passar. Aqui outra passagem. Ezequiel 9 ao 10. Olha, a iniquidade encheu a cidade de sangue, injustiça. Era uma sociedade corrompida. Os sacerdotes, os reis, a alta cúpula da cidade, o sistema estava contaminado. O sistema estava contaminado. Os falsos profetas, como diz Antônio Neves Mesquita, eram funcionários públicos. Eles eram pagos pelo governo para falar aquilo que o governo queria. Era essa a situação. Por isso que não... Quando Ezequiel foi chamado, nós vamos ver isso na lição, na primeira lição, logo na introdução do livro, Deus não esperava o arrependimento do povo e nem Ezequiel contava com isso. Pode ver que lá diz assim, quer ouçam, que deixa de ouvir, mas fala. Eles não vão ouvir, olha. Eles não vão ouvir porque são casas rebeldes. É assim que Deus já preparou de antemão o profeta, mostrando que realmente a única maneira dessa purificação era realmente o cativeiro. Era a destruição da cidade, a destruição do templo. Pode passar. Olha aí, a matança de Jerusalém. No texto que nós lemos lá no capítulo 9 está aí. Isso aí é um quadro, está no Museu Judaico de Nova York. É uma demonstração da mortandade, da violência na cidade de Jerusalém. Pode passar. Olha aqui, outra passagem bíblica. Aí já é a promessa, aí já é a terceira parte do livro. Terceira parte do livro, a parte da esperança. Que novamente Israel e Judá vão se juntar. Isso Oséias profetizou isso antes também. As 10 tribos do norte que foram levadas pelos assírios para o cativeiro e a tribo de Judá levado para a Babilônia em cativeiro. Então a promessa, porque tem gente que prega por aí que as 10 tribos do norte nunca mais voltaram. E tem gente até que fala, que pensa, que são os britânicos. Né? Tem americano que acredita que eles são israelitas. Né? Eles argumentam que Brit, quer dizer, britânico, Brit, quer dizer Berit, que em hebraico é concerto, aliança, e Ish é homem. Tá? Então quer dizer o homem da aliança. Então diz que as tribos se dispersaram, nunca mais voltaram e deram nas ilhas britânicas. E até contei aqui uma vez que o Stanley Horton disse que a esposa dele ouviu uma irmã falar na igreja que ela era da descendência de Benjamim, porque era canhota. Que ela é da descendência de Benjamim porque era canhota. Então veja, é uma seita, tem uma seita nos Estados Unidos que defende esse princípio. Não, irmão, eles voltaram. Se você ler o livro de Esdras, fala com frequência das tribos, das outras 10 tribos. Eles estão presentes. E a promessa é da reunificação dos 2 reinos, o reino do norte, o reino do sul. E a gente vê reflexo disso na Bíblia. Ana, a profetisa lá em Lucas, fala que ela era da tribo de Azé. Olha aí, da tribo de Azé, que era uma das 10 tribos do norte. Então, aí essa promessa da reunificação das 2 casas, a casa de Judá e a casa de Israel. Pode passar. Sabe o que é isso? A Nova Jerusalém. Não está muito, mas... Como fala do monte, tá aí o artista colocou ali, tá? Mas nós vamos estudar, é a última lição. A última lição é sobre a Nova Jerusalém, sobre o Yahvé chamar, o Senhor está ali. Mas pode passar essa aí. Destaques do livro de Ezequiel. Santidade e justiça de Deus revelada na história de Israel e destruição e restauração.
Isso é um destaque. O outro destaque, ensino para a igreja. A vida de santidade é possível somente por Jesus Cristo. Sendo o tempo do Espírito Santo, ainda há profecia a se cumprir. Então, esses 2 pontos você nunca deve perder de vista esse enfoque. Pode passar para o próximo slide. Olha aqui, o capítulo 43 faz parte do último bloco, tá? Do capítulo 40 ao capítulo 48, é uma unidade literária só. Começa com a visão de Ezequiel sendo levado pelo Espírito Santo, igualzinho no capítulo 1, igualzinho no capítulo 8. Só que no capítulo 8 ele foi levado para ver as abominações do templo. Tá? Mas foi o mesmo processo, foi levado em espírito pelo Espírito Santo. Tá? E aí diz, olha, esta é a lei do templo. No alto do monte, todo o terreno ao redor será santíssimo. Eis que esta é a lei do templo. O oposto do templo de Salomão que foi destruído por causa das abominações. Agora não, agora o templo é santificado. Agora é outra coisa. Pode passar. Eu vou ter que parar porque já são 9h10, né? E aí, o contorno será de 9 quilômetros. E o nome da cidade, desde aquele dia, será Yahvé Chamar. O Senhor está ali. Tá? Isso porque é o nome da cidade de Jerusalém. Mas o nome de Jerusalém vai retroagir, vai lembrar o passado, o pecado feio, de idolatria, de violência, de prostituição. Então tem que mudar, tem que mudar. Então, na última lição, vocês vão estudar com mais detalhes esses nomes da cidade de Jerusalém. Mas no milênio, ela será chamada Yahvé Chamar. O Senhor está ali. Porque a santidade de Deus está em toda parte. Toda parte. Muito bem. Pode passar. Ezequiel, sacerdote e profeta. Daniel já explicou isso. Tá? Alerta contra a profanação, que feria a santidade de Deus. Ensino contra os falsos profetas, os príncipes e os sacerdotes, e referências aos rituais do templo. São assuntos do livro de Ezequiel. Pode passar. A atuação do Espírito Santo, inspiração das Escrituras e manifestação em Ezequiel. E o Espírito entrou em mim, disse Ezequiel, e foi transportado pelo Espírito. As passagens, todas essas passagens são estudadas no livro, no nosso trimestre. Pode passar. Enquanto falava comigo, o Espírito entrou em mim e me fez ficar em pé e ouvi aquilo que falava comigo. Ezequiel 2:2. O livro de Ezequiel é o livro do Antigo Testamento onde mais o Espírito Santo se manifesta. E nós que somos pentecostais, é muito importante explorar isso. Muito bem. Então o Espírito entrou em mim e me pôs em pé e falou comigo e me disse, vá para a sua casa e tranque-se dentro dela. 3:24. No livro, veja só, na lição nós temos o limite. Não dá para a gente colocar o capítulo inteiro na leitura diária. Tá? Mas aquilo que não foi possível colocar na lição, nós colocamos no livro. Eu com Daniele, nós colocamos no livro explicação de cada um desses versículos, um comentário expositivo da palavra de Deus. Pode passar o próximo. Olha aqui. Então o Espírito me levantou e ouvi atrás de mim a voz de um grande estrondo que, levantando-se do seu lugar, dizia, bendita seja a glória do Senhor. Então o Espírito me levantou e me levou. Então você vê que são aquela lista de versículos que apareceu nos slides anteriores, agora estamos citando por extenso essas passagens bíblicas. Pode passar o próximo, a mesma coisa, Ezequiel 8:3, pode continuar. Outra passagem, Ezequiel 11:24, tá aí também, pode passar. Ezequiel 37:1, que foi levado para o vale de ossos secos, né? Então, são passagens selecionadas onde mostra o Espírito Santo conduzindo Ezequiel em espírito para essas visões.
Gostaria de estar explicando cada um desses pontos, mas essas explicações estão na lição e também no livro. Pode prosseguir. Ainda Ezequiel 43:5, o Espírito me levantou e me levou ao ato. Você vê que é uma linguagem apocalíptica, né? Ele lembra bem João, que foi levado em espírito. Já estava na ilha de Patmos e foi levado para ver as coisas dos últimos dias. Então, Ezequiel introduz essa modalidade apocalíptica no Antigo Testamento. Ele que iniciou, depois Ezequiel, depois também Zacarias, mas vem desses profetas. Pode prosseguir. Assuntos do trimestre. Vamos lá. Estudo de 16 do total de 48 capítulos. Lições 1 ao 7 é uma visão do juízo de Deus, aquilo que já falei. Então, lições 1 ao 7, lições 8 ao 13, visão da esperança, isso que eu já expliquei. Mas vamos lá. Lição 1, função de Ezequiel como atalaia. Os oráculos sobre o juízo, isso é a lição 2, o estudo no capítulo 7. E contra os falsos profetas, capítulo 13. A saída da glória de Deus do templo, capítulos 8, 1 até o 11, 25. Então, são 3 capítulos, é uma unidade literária só. E a justiça divina, capítulo 14. E a responsabilidade individual, capítulo 18. Então, essas 5 lições são parte da primeira parte do livro de Ezequiel, que vamos estudar nesse trimestre. Então, aí nós temos os títulos e as passagens que vamos estudar. Mas aí nós temos essas passagens do livro, porque na lição tivemos que resumir muito bem. Próximo slide. Capítulos, lições 8 ao 13. A segunda parte, que é a visão da esperança. Começa com... pulamos os pastores, volta lá. É o próximo, né? Então vamos lá. A mensagem de Gog e Magog, capítulos 38 e 39. Os oráculos de esperança da alegoria do bom pastor, isso, obrigado, está aqui. Capítulo 34. E do Vale de Ossos Secos, capítulo 37. O retorno da glória de Deus. Quando você lê o capítulo 11, que a glória de Deus se levanta do templo e vai para o Monte das Oliveiras, significa que a presença de Deus se retirou, Deus lavou as mãos, o terreno está preparado para o ataque dos inimigos. Tá? Mas veja que no fim dos tempos, esse Espírito, essa glória, ela não voltou lá no tempo de Zorobabel. Pode ver que lá tanto no livro de Esdras, no capítulo 6, quando o templo é consagrado, e no livro de Ageu, não acontece o que aconteceu com Moisés, quando consagrou o tabernáculo, lá em Êxodo, capítulo 40, versículos 34 e 35, diz que a glória do Senhor encheu o tabernáculo de uma maneira tal que nem Moisés conseguia entrar. E quando Salomão consagrou o templo, dedicou o templo, quando ele terminou de orar, a glória de Deus encheu o templo que os sacerdotes não conseguiam entrar. Mas no segundo templo não aconteceu. Mas só que Deus usou Ageu com uma profecia, que a glória dessa última casa será maior do que a da primeira. Então, se referindo ao Messias, porque Jesus foi apresentado no templo. Aleluia! E Jesus é o Deus que assumiu a forma humana, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Tá? Mas só que a glória, da maneira como ela veio no tempo de Salomão, ao tempo de Salomão, ela se retirou, e agora ela vai voltar pelo mesmo caminho do Oriente, pelo mesmo caminho que ela foi, ela vai voltar. Promessa de Deus, o retorno da glória de Deus ao novo templo, é a lição 11, tá? E o mundo da restauração, tá? São os temas da segunda parte, da terceira parte do livro
de Ezequiel e a segunda parte do trimestre. Muito bem, o próximo. Materiais de apoio. O livro de apoio da CPAD, a Bíblia da Escola Dominical que a Daniela apresentou, esse vídeo Bible Project, isso é de graça, é pela graça, você entra no Google, você escreve isso aí, vai aparecer ali, 2 estudos valiosíssimos sobre o livro do profeta Ezequiel, e a Bíblia Kingston, que a Daniela apresentou aqui, a Bíblia em quadrinhos, muito bom material. Então, pessoal, isso que eu queria falar para vocês, queria terminar mais cedo, mas eu estou aqui à disposição de vocês, tem perguntas, temos o sorteio rapidinho, são 15 livros que vocês vão receber ao serem sorteados, e aí o pastor Marcelo vai ver por onde começar. Você.